Pois é, meu nome é Arcelino Freitas, conhecido como Popó, lutador de boxe, 4 vezes campeão mundial de boxe. Olha, tudo tem seu tempo, né? Eu lembro que quando eu comecei a treinar com 12, 13 anos, eu escrevia no meu caderno, Popó, campeão mundial. Eu assinava para treinar o meu autógrafo, então foi algo que eu desejei, foi algo que eu imaginei. Não era algo assim, será que vai dar certo? Não, vai dar certo. Não tinha como não dar certo. Não tinha o porquê, será. Não tinha o será na minha vida. Vai dar certo. Para você com 12, 13 anos treinar o seu autógrafo e escrever no seu caderno, Popó campeão mundial, é porque tinha algo que me preparava que lá na frente. Então, não era algo imaginário, era algo real na minha vida. Então, quando eu treinava, e todas as vezes que eu treinava muito, e que tinha pessoas na academia que falavam assim, rapaz, você é fora do normal, você vai ser campeão mundial, olha o que você fez, olha esse treinamento que você fez hoje, pô, o cara era mais pesado que você conseguiu derrubar, olha, pô, o tamanho da luva, 18 onças, você conseguiu nocautear. Então, isso tudo foi me influenciando, foi me incentivando, motivando eu fazer cada vez mais o que eu fazia. Treinava de domingo a domingo, corria todo dia. As pessoas falavam que eu era maluco, porque eu sempre gostei de correr de agasalho, né? Com a sauna, que a gente chama, né? Que é tipo esse aqui, que é o corta-vento. E as pessoas falavam que eu era maluco, vai, seu maluco. Aí levantava o dedo. Naquela época a gente podia fazer assim na Bahia, hoje não pode, né? Tudo agora é facção, mas eu sou da luta, viu? Então isso aqui, essas coisas não funcionam comigo, tá? Então, era assim, entendeu? As pessoas falavam, eu dava o dedo, falava ok, beleza, vamos nessa, e me tornei 4 vezes campeão mundial de boxe. Todas as pessoas que falavam que era um maluco. A maior luta de Popó é aqui, nessa pequena casa de um cômodo menor do que um ringue. Ele mora com o pai, a mãe e 2 irmãos. Mas graças ao boxe, a vida da família melhorou muito. O aparelho de som, a televisão, a geladeira, o fogão, tudo isso foi comprado com o dinheiro que Popó consegue nas lutas. A família foi assim um alvo de tudo, né? Do meu começo, da minha trajetória, não só como pessoa, mas sim como lutador. Meu pai me ensinou a ser o guerreiro e meu irmão me ensinou a ser o lutador, né? Meu pai me ensinou a ser guerreiro de homem macho, brabo, e meu irmão me ensinou a que o esporte controlava essa brabeza, esse lado homem brabo, tudo, né? E minha mãe me ensinou a ser o cara provedor, né? O cara que tem que correr atrás para botar o que comer dentro de casa. Então eu tive uma família pobre e próspera, né? Eu não tive uma família pobre e que ficou ali naquela pobreza e acabou. Graças a Deus a gente era pobre, mas tinha um pensamento de gente rica. Meu pai queria que eu lutasse, minha mãe queria que eu estudasse, meu irmão queria que eu fosse mais inteligente no boxe. Então a gente juntou a fome de lutar, né, com a fome de comer dentro de casa. E eu tinha que trabalhar dobrado, eu tinha que lutar dobrado, eu tinha que mostrar o meu nome dobrado para bater em porta, para tentar conseguir um tênis para correr, uma luva para treinar. Algumas das vezes fingia até que eu estava com a mão machucada para ir no hospital, para enfaixar a mão, para ficar com aquela bandagem que eu não tinha dinheiro para comprar atadura, para bater em saco. A primeira academia que eu fui com 13 anos para treinar, não tinha condição de pagar R$30, eu pedi para treinar de graça nessa academia. E através de uma simples oportunidade de deixar eu treinar, eu me tornei 4 vezes campeão mundial de boxe. Popó é o irmão mais novo de uma família de 4 boxeadores. Procura passar experiência, eu mais velho, o lutador de boxe mais velho sou eu, procuro passar experiência para Popó, para os outros que lutavam. Porque muita experiência de Olimpíada Pan-Americana, então em casa não tem briga, todo mundo bem unido, graças a Deus. Briga da nossa só em cima do ringue só. Lá que a gente briga duro mesmo. Eu sempre tive o meu irmão, Luiz Cláudio, pelo fato de ver ele lutar, de saber que o cara foi seleção brasileira, foi 5 vezes campeão brasileiro, foi atleta profissional, né? Já foi para as Olimpíadas de Barcelona em 92, já ganhou uma medalha de bronze em um Pan-Americano em Cuba, em Havana, em 91. Então eu ia assistir meu irmão lutar, me apaixonei pelo boxe e ainda tive incentivo de meu pai, né? E a desmotivação da minha mãe, ainda tinha isso do lado, né? Então eu brigava para ser lutador de um lado e brigava para minha mãe saber que eu queria ser aquilo, né? E ela nunca botou isso na cabeça. Até hoje minha mãe
nunca concordou eu ser lutador de boxe, mas ela sempre concordou que o lutador de boxe levou tudo para dentro de casa. Ele sempre fala assim, olha, eu não consegui, mas eu consegui fazer. Eu consegui fazer, meu irmão, tetracampeão mundial de boxe, né? Então, orgulha a gente também, né? Incentiva, do outro lado, fala assim, pô, meu irmão começou primeiro do que eu, teve várias oportunidades, teve tudo, e não consegui estar onde eu estou. Isso poderia ser motivo de frustração para ele, mas eu vejo que ele tem isso como orgulho, e fala, pô, eu consegui, junto com a minha equipe, tornar meu irmão 4 vezes campeão mundial de boxe, então eu me considero campeão mundial de boxe. E ele verdadeiramente é o campeão mundial de boxe, porque suportou tudo. A pior fase da família, ele que pegou. Meu irmão dormiu no chão, meu irmão dormiu debaixo de escada, meu irmão sofreu muito, meu irmão sofreu agressão dentro de casa, tudo sem imaginar, meu irmão sofreu, viu muitas coisas na rua onde a gente nascido e criado, e ele segurou a onda e mostrou assim, ó, não vamos ser campeão só dentro do ringue, vamos mostrar que a gente é campeão também fora dos ringues, vamos construir a nossa história dentro e fora do ringue, como família, como irmão, como amigo. Tanto que desde quando eu comecei a lutar, há 35 anos atrás, meu irmão está comigo até hoje, entendeu? Olha, a gente passou a perceber, quando a parte assim saiu da criança, né, para a gente ir para a adolescência, tudo, e a gente começava a perceber a mudança de temperamento de meu pai quando ele bebia. Porque quando meu pai não bebia, era um doce de pessoa, era um paizão, era o cara presente, era o brincalhão, aquela coisa toda. Mas quando bebia, meu pai era uma pessoa super violenta, mudava o temperamento, tudo. E a gente morava em uma casa que tinha 10 metros quadrados, nem janela tinha em casa, era a menor casa lá do bairro onde a gente foi nascido e criado. Eu lembro que meu pai jogava um fogãozinho que tinha, né, a querosene, meu pai jogava do outro lado da rua, quebrava a casa toda, era espelho, era tudo que tinha na casa, e o pouco que tinha, meu pai conseguia fazer tudo isso, né? E minha mãe guerreira, na paciência dela, no amor que ela tinha, meu pai, que era um amor que ultrapassa todos os limites de todas as intolerâncias, de tudo que você imaginar, de agressão, de tudo. Era um amor que até hoje, meu pai tem 23 anos que faleceu, até hoje minha mãe fala com meu pai de uma forma muito linda, assim, né? Porque ela não guarda as coisas que ele fez de errado, ela guarda as coisas que ele tinha de bom, e é isso que a gente guarda, né, de meu pai, as coisas boas que ele fazia, a educação que ele tinha, a pessoa que ele era. Então a gente não guardava aquele bêbado, aquele cachaceiro que chegava movido a álcool e que era um cara violento. A gente não guarda nada disso dele. E minha mãe até hoje nos ensinou isso: guarde sempre as coisas boas das pessoas, porque você não vai achar coisas boas pro resto da vida, você vai achar coisas ruins também. E as partes negativas que ele tinha, a gente tirava e colhia tudo, porque um bêbado, ele não tem 100% de ser violento. Um bêbado, ele não tem 100% de ser uma pessoa má. Ele tem os lados bons também dele. Então a gente pegou os lados bons de meu pai, não só ele bêbado, como ele bom. É por isso que a gente nem lembra. Graças a Deus a gente não levou para o coração, minha mãe não levou para o coração. Os 6 irmãos que meu pai, dos filhos que meu pai tinha com minha mãe, os 8 irmãos que eu tenho, 300 metros praticamente da nossa casa, quase a mesma idade que a gente. Eu tenho 16 irmãos, 10 de parte de pai. Até isso minha mãe sofreu também, que meu pai tinha outro relacionamento perto da nossa casa, que lá tem os 8 irmãos, muito parecido com a gente. Toda essa facilidade que o baiano tem de se expressar com o corpo pode ajudar e muito um boxeador dentro do ringue. Pressão eram os caras que sofriam em cima do ringue quando eu descontava tudo. Ali que era a pressão, quando eu ia para cima de cada um, disse, meu amigo,
tenho que pagar minhas contas, eu tenho que encher minha geladeira, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que dar casa para os meus irmãos, eu tenho que fazer isso. Então, a pressão maior quem tinha era meus adversários, porque nunca encarei isso como pressão. Eu sempre encarei isso como uma realidade. Não, a minha realidade é essa, eu vivo essa realidade, ajudo minha família até hoje. Não pensem vocês que é desde aquela época de 90, de 99, do primeiro título mundial e depois acabou, não. Até hoje. E não é pouco não, viu? Só de neto, minha mãe deve ter uns 22 netos aí, então é muita gente. Eu tenho um filho que se formou agora em medicina, tem outro que estuda nos Estados Unidos, tem um que mora em São Paulo, então não é, acabou. E fora os irmãos, né? Porque eu como filho, apesar de ser o filho caçula, eu que sobressaí da minha família. É a pessoa que tem, meus irmãos que tem carro porque eu dei. Meus irmãos têm casa porque eu dei. Hoje tudo, se eu parasse para agradecer a alguém depois de Deus, seria a Eliana Guimarães, que foi a pessoa que realmente conseguiu que eu desse boas condições para minha família. Ela me proporcionou uma boa condição de vida, não dando dinheiro, nada disso, mas me orientando com o que é que eu poderia fazer com o meu dinheiro. Depois que eu parasse, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer com o seu dinheiro? E aí você vai conseguir manter o seu patamar de vida, vai conseguir manter a sua família. Para você conseguir manter a sua família, você vai fazer isso, isso e isso. Guarda assim, assim, assim. Investe nisso, nisso, nisso. E depois, quando você parar, você vai estar bem com a sua família. Então, fui bem orientado assim por ela, independente de não ter dado certo ou não. Muita gente fala, pô, que pena que o seu casamento não deu certo com aquela mulher. Se deu sim, deu muito certo. Ficamos 12 anos. E hoje o que eu sou e o que eu tenho foi porque aquela mulher passou pela minha vida. Então deu certo. Acabou, é campeão! Acabou, Brasil! É um novo ídolo do esporte brasileiro. Eu sempre falo assim que Deus me preparou para todos os momentos assim, na minha vida. Esse foi um dos momentos que Deus mais me preparou. Eu acho que naquele dia ali foi o dia que Deus falou assim, ó, calma, pé no chão, tá? Que eu vou te dar muito mais do que isso. Isso é só o começo. E Deus me preparou assim, psicologicamente de uma forma tão especial, que eu não ganhei só um título mundial, eu ganhei 4, né? Então, se naquele dia, quando eu desci no aeroporto, que eu vi milhares de pessoas, eu em cima do carro de bombeiro, vendo todo mundo na rua, cumprimentando, falando tudo, e aquilo para mim era, sabe, não era achar o sobrenatural, o anormal. Para mim, aquilo ali foi tão normal para mim, pelo que eu fiz, pelo que eu conquistei, que eu falei assim, eu sei que eu posso mais, eu sei que eu posso dar mais alegria, eu sei que eu posso fazer mais por isso, né? E aí me preparei mais, treinava muito mais, porque eu tinha que manter meus títulos mundiais, tanto que esse primeiro título, eu defendi ele 12 vezes, na minha 10ª defesa eu ganhei outro cinturão de super campeão do mundo, por ter defendido esse cinturão 10 vezes. E fui campeão mundial unificado da organização e da Associação Mundial de Boxe, porque eu consegui unificar 2 cinturões em uma categoria de boxe, da Associação e da Organização Mundial de Boxe. Aí eu ganhei mais outro cinturão de super campeão do mundo, da Associação Mundial de Boxe, por ter unificado 2 cinturões. Então não foi só isso, não era só aquilo que Deus preparava para mim, entendeu? Se fosse só aquele momento que Deus preparasse para mim, certeza absoluta que aquilo tudo subia para a cabeça, era festa, era droga, era tudo que você imaginar, porque tudo isso era muito perto de mim. Ladeira do Ipiranga, número 75. Este é o novo endereço da família Freitas. A casa foi um presente de Popó para a mãe. Tem tudo, principalmente conforto. Não lembra em nada a casa antiga, que ficava em um bairro pobre de Salvador. Comprei uma casa fiado, não comprei uma casa e paguei. Eu comprei uma casa e entrei sem pagar. 2 meses antes da luta, entendeu? Dia
se eu não me engano, no dia 14 de julho de 99, a gente entrou na casa, a luta foi 7 de agosto de 99, para depois da luta eu voltar e pagar. E, tipo assim, a casa foi 25 mil reais. Eu achando que eu ia ganhar uma fortuna para ser campeão mundial, aquela coisa toda, pô, campeão mundial. E eu via toda aquela história de Tyson, de pô, os carrão, aquela coisa toda. Eu vou ganhar muita grana. Que nada, ganhei 20 mil reais por ser campeão mundial. A divisão era muito grande. Eu não sabia que eu levava 25% de tudo que eu ganhava. Eu só ganhava, não sabia quanto era. E a casa era 25 mil. Eu tenho um amigo em São Paulo, chamado Seu Armando Leite, ele me ajudou muito, 5 mil, toma aqui, Baiano, 5 mil que eu vou te dar de presente, vai lá mobiliar sua casa aí, que eu voltei, depois de campeão mundial, continuei dormindo no chão, tá? Depois que ele me deu, 1 a 2 semanas depois, 5 mil, aí eu pude comprar uma cama para mim, dar uma cama melhor para minha mãe, dar uma qualidade de vida melhor, porque os imóveis que tinha na casa pequena de 10 metros quadrados, só cabia na cozinha, que era o bujão, a geladeira e o fogão. Entendeu? Então, a gente continuou dormindo no chão, mas Deus foi tão bom comigo que até amigo me presenteou para eu comprar os imóveis da casa. Na verdade, teve muitos problemas na minha vida de 1 mês e meio para cá, né? Teve a briga com meus empresários, com meu treinador, entendeu? Por causa de contrato, por causa disso tudo vai mexer minha cabeça, porque eu tô com eles há 12 anos já, nunca teve problema nenhum, nunca teve nada disso. E aqui já está na minha cabeça, e quando a gente tem uma ferida na gente, não cicatriza de uma hora para outra. Na verdade, quando eu comecei a ganhar dinheiro, foi quando eu encerrei com o pessoal daqui do Brasil, com a oficina de ideias, fiz uma luta contra Alfred Cortes, que quebrou até o meu ciclo de nocaute. Eu tinha 29 lutas, 29 nocaute, quando eu lutei com ele, eu ganhei por ponto, né? Eu fiz 30 lutas, 30 vitórias, e eu recebi já uma bolsa boa, né? Eu já tinha um mínimo ali de $500 mil de bolsa. Então era minha. E eu tinha as pessoas que trabalhavam para mim, eu passei a ser o meu empresário. Eu passei a tirar 10% de tudo que eu ganhava e pagar para a pessoa que gerenciava a minha carreira. Então eu não ganhava mais 25%, eu passei a ganhar 90% de tudo que eu negociava, né? E aí vem as coisas mais difíceis, que aí você já passa por outro patamar de defesa de quem você é. Aí vem a unificação com um cara campeão olímpico, que ele foi campeão ao Casamaior em Barcelona em 92, ele campeão mundial da Associação Mundial de Boxe, com 36 lutas, 36 vitórias, invicto e ainda canhoto, que é muito mais difícil lutar com canhoto, que é o Joel Casamaior. E aí depois dessa luta que eu fiz contra o Alfred Cortes, ele fez outra luta também, e a gente foi se bater um ano depois, no dia 12 de janeiro de 2002, em Las Vegas, e a gente fez a unificação, e foi uma luta de 12 rounds, uma luta que eu levei 45 pontos no rosto, contra a Casamaior. Foi uma luta assim, duríssima. Eu ganhei por decisão unânime e me tornei campeão mundial unificado da Associação e da Organização Mundial de Boxe. Fazia parte do jogo, porque quando ele me deu um golpe legal, foi porque eu dei uma apertada nele, né? Eu dei uma apertada no pescoço dele, ele aí foi lá e deu um golpe legal. Aí o árbitro foi lá e tirou um ponto. Mas não foi só esse ponto que fez eu ganhar a luta, né? Quando ele caiu também, 2 pontos no boxe profissional, e a luta estava bem parelha, só nisso aí eu já ganhei 3 pontos dele. Então, a luta bem equilibrada, 3 pontinhos já... 3 rounds, né? Ganha, então já ajuda muito. Mas foi uma luta muito difícil, foi uma luta muito, assim, pesada. Ele super, assim, grande lutador, grande campeão. Tanto que o cara que eu perdi na minha primeira defesa, de outra categoria, o Diego Corrales, o Casamaior ganhou para ele. E eu tinha ganho do Casamaior, entendeu? Você vê a dureza que era o Casamaior. Olha, primeiro eu lembrei muito do meu pai. Meu pai falava assim: meu filho, se você apanhar na rua, você apanhar em casa de novo. Eu ia tomar um pau em casa se meu pai estivesse vivo. E aí, eu sempre, por que pareça, eu imaginei esse rapaz, se meu pai tivesse vivo, eu tomar outro pau em casa, que meu pai sempre falou para mim: se apanhar na rua, apanha em casa de novo, né? E aí, não, eu sabia que um dia isso ia acontecer, entendeu? Eu estava preparado, eu estava me programando assim, um dia, ó, vai acontecer, vai chegar alguém mais top do que eu, mais fera do que eu, vai estudar os melhores movimentos, vai fazer a luta que ele quer, e eu vou
Não é que eu me destabilizei, não é que eu vou entrar na luta dele, é porque o cara foi melhor naquele dia, é porque o cara foi o campeão naquele dia, é porque ele teve um mérito naquele dia. Então, se eu falar, eu lutei mal, não lutei mal. Eu não bati, não bati. Mas você não derrubou? Não derrubei, porque o cara não caía. Teve até situação que eu dar um soco nele, aquilo tudo, ele depois falar que ele tomou um soco, se eu fosse para cima podia até acabar a luta, porque ele sentiu, só que ele não demonstrou. Mas como é que eu ia saber? Né? Então, é isso aí, pô. Acho que naquele dia era o dia dele. Eu tiro o chapéu, com muito mérito. Ele ganhou essa luta com muito mérito, assim, tudo. Pena que ele não aceitou a revanche. Né? Ele abandonou o título, na verdade, não aceitou a revanche, abandonou o título. Foi aí que eu lutei pelo 4º título mundial contra o Zahir Rahim, né? Que o cinturão ficou vago, e a gente lutou porque o Diego Corrales abandonou o cinturão, não quis lutar comigo, não quis me dar revanche. Isso só podia terminar assim, quer ver? Olha lá. Eu acho que agora isso sim que tem que ser aplaudido. E por favor, vocês venham se sentar aqui na cadeira dos campeões, vocês são dois maravilhosos campeões do esporte brasileiro. Com o Éder, quando teve, não foi nem desentendimento, nada disso, foi porque eu fiz uma luta e ele fez alguns comentários sobre essa luta, né? E que na verdade a gente, independente da vitória ou da derrota, a gente quer ser elogiado, a gente quer ser, principalmente quem conhece do boxe. E naquele dia ele não fez uma observação muito boa, aí eu dei uma retruncada, né? Mas depois a gente se arrepende e fala que, pô, você é nosso galinho de ouro, tudo. A gente foi lá no Bem Amigos e teve uma abração, mas não foi nada assim orbitante, não foi nada de um agredir o outro verbalmente, nada disso. Foi coisa de... Foi porque ele fez uma observação e eu não enxerguei da forma que deveria enxergar. Eu acho que foi mais pelo meu lado do que do lado dele. E é normal, né? O cara, como é comentarista, ele faz os comentários dele da forma que ele vê, não da forma que a gente quer que seja. Mas eu acho que foi mais erro meu do que dele ali. Então, depois a gente foi lá e humildemente pedi desculpa. É um capítulo digital, né? Porque quando eu saía na rua, era engraçado que eu saía na rua antes da luta do Whindersson Nunes. Eu saía na rua e os pais falavam para os filhos, né? Tipo assim, de 20 anos para baixo. Ó, filho, Popó ali, ó, nosso grande campeão. Você não tem ideia o que esse cara fez. Esse cara derrubava todo mundo, deixava a gente de madrugada acordado, fazia uma pipoca, quando voltava acabava a luta, e várias histórias, né? E hoje em dia não, depois da luta do Whindersson Nunes é ao contrário, os filhos falam para os pais, pai, olha o Popó ali que bateu no Whindersson Nunes, olha o Popó ali que lutou contra o Whindersson Nunes, olha o Popó ali que bateu em Bambam, olha o Popó ali que bateu não sei quem. Então, aí vim para uma era digital, que tudo hoje é digital, tudo hoje não, você vê primeiro no seu celular, para depois a gente ver na TV, tudo. E aí mudou realmente, a minha vida mudou, me colocou em outro patamar, onde eu pude ganhar muita grana também, né, fazendo dinheiro aí, com meus anúncios, das minhas redes sociais, tudo, e o Whindersson Nunes, assim, me trouxe para a digital, que até hoje eu sou muito grato a esse cara, sou muito, assim, pelo ele reativar o boxe brasileiro, ajudar muita gente, e você vê que tem várias pessoas no mundo digital indo para a luta, vai ter agora o Fight Music Show daqui a uns dias, e vai ter vários lutadores, o Missy Livinho, o Daniel Rocha, que fez até o Popó na minha série, você tem o Minotouro voltando também de novo a lutar boxe, entendeu? Com o cara do digital aí tudo. Então, a gente trazendo essa galera através do Whindersson Nunes, já acontece isso nos Estados Unidos com o Jack Paul, o Logan Paul que lutou até com o Mayweather, o outro que lutou, o Mayweather que lutou também com o McGregor. Então está acontecendo essas lutas no mundo e a gente trouxe aqui para renovar o boxe brasileiro. O cara não é lutador, eu sou lutador, só que não luto mais profissionalmente. E de que forma eu posso atrair o público a voltar a ver luta de boxe bacana aqui, que não estava, né? A televisão tinha parado, luta de boxe, aquela coisa toda. E foi de uma forma para voltar a divulgar o esporte que mudou a minha vida, que podia mudar. Pô, você já tinha aqui um campeão olímpico, né? Que era o Robson Conceição. Aí depois você veio o Weber Conceição, o Weber também. Aí você vê a Bia Ferreira, a Dani Ramos, campeã mundial também. Então você vê, pô, essa galera tudo surgindo aí e pouca divulgação, né? Você vê,
Você passa essas pessoas na rua, as pessoas não reconhecem. Se fosse outro país, era um medalhista, tinha estátua na rua, tinha nome de rua, tinha aquela coisa toda com essa galera. E você não vê acontecendo isso aqui no nosso país. Eu disse, não, vou fazer essa luta aí e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Para reerguer o boxe de novo. E hoje eu estou aqui, montei toda essa estrutura aqui, né, para vir treinar em Santa Catarina, na cidade de Itapema, para mais uma luta minha, que é essa luta parecida com a que eu fiz contra a Anderson Nunes. Sabe o que é o mais gostoso nessas lutas? Que no contrato, quando a gente assina, tem uma cláusula que fala assim, ó, vale nocaute. Aí eu treino para derrubar. Eu vou falar um assunto aqui que eu nunca falei em redes sociais e para ninguém, né? Nem para ele. Eu até me ofereci uma vez, falei assim, ó, se você quiser que eu te treine, que você gostou do boxe, aquela coisa toda. Eu acho que o único, não é nem problema do Whindersson Nunes, que para mim ele não tem nenhum problema. Eu acho que o problema tão grande dele são as pessoas que cercam ele. Se não fossem as pessoas que cercassem ele, tenha certeza que ele seria outra pessoa e seria um cara que ele já é, fora do eixo, fora do comum. Mas a gente, infelizmente, a gente tem que começar a observar quem é que nos cerca. Será que as pessoas vão concordar com todos os meus erros? Será que as pessoas têm direito a concordar com todos os meus acertos também? Tudo isso? Eu tenho que ter verdadeiras pessoas do meu lado. Eu acho que num dia que o Whindersson Nunes, ele olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para o lado, olhar para o outro, o verdadeiro amigo não é aquele que só bate nas costas e fala, tá legal, tá beleza. O verdadeiro amigo é aquele que fala e aponta aonde você está errado, o que é que você está fazendo que não está legal. E não concordar com tudo que a gente faz. Pode ser certo ou pode ser errado, né? A gente tem que saber verdadeiramente quem é que anda do nosso lado. Eu acho que esse não é um defeito dele, é uma coisa boa, que ele tem um coração muito grande. Mas, infelizmente, as pessoas que se cercam, não é pessoas que querem saber, não, só querem se aproveitar de você, meu campeão. Se cuida. Olha, 4 vezes campeão mundial de boxe, fez 29 lutas consecutivas de nocaute, batendo recorde de Mike Tyson, super campeão do mundo da Associação Mundial de Boxe, da Organização Mundial de Boxe, eleito assim em 2002, 2003, melhor atleta do mundo em todas as categorias pela Associação e Organização Mundial de Boxe. Até hoje sendo premiado na associação, na organização, até no Conselho Mundial de Boxe, eu tenho um cinturão de campeão mundial honorário, apesar de nunca ter lutado por esse cinturão, eles reconheceram e mandaram para mim esse cinturão, me convidou para ir numa convenção mundial de boxe. Então, hoje, o esporte individual, eu digo para você que eu não ganhei um título mundial, eu ganhei 4 títulos mundiais em um esporte individual, aqui, nesse país. E fiz tudo que você imaginar, bati recorde de tudo, fiz tudo e conquistei tudo. Hoje eu posso bater no peito e falar, hoje o esporte individual, hoje na atualidade, eu sou o cara. Para fazer o que eu fiz, para ganhar o que eu ganhei, para viver o que eu vivi, aonde eu vivi com 23 anos, dormindo no chão, passando fome em uma casa de 10 metros quadrados, eu sou o cara.